Estamos dando início a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 24 do temário de 25 conferências. A prática da cruz e o que simboliza a cruz. Então, este curso tem base nos 4 pilares da sabedoria: na ciência, na arte, na psicologia e na mística. Esses pilares nos ensinam a trabalhar no sentido de alcançar o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência, nos reconectar ao nosso real ser, as nossas partes internas, as quais nos desligamos por motivo da fornicação e da formação dos defeitos psicológicos. Para voltar a ligar-nos a essas partes, é necessário fazer o caminho de volta, deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais com um par do sexo oposto. E precisamos eliminar os defeitos psicológicos, eliminar o ego, morrer psicologicamente. E em terceiro lugar, precisamos compartilhar estes ensinamentos com os demais da humanidade de forma gratuita, desinteressada e respeitando o livre-arbítrio e muito mais. Então, esse tema vem nos explicar o significado da cruz, onde o Mestre Jesus foi crucificado. Então, isso tem um significado. Aquela cruz tem um significado e muito profundo. Não é meramente algo assim intelectual. Então, existem 3 tipos de cruz. Existe a cruz do nascimento, que é a cruz com as 4 pontas iguais, é a cruz do nascimento. Também se diz cruz de Malta. Porém, é o nascimento espiritual, o nascimento segundo. Então, quando alguém quer simbolizar fisicamente o nascimento de alguém, põe uma estrelinha, também parecida com uma cruz. Então, está simbolizando o nascimento externo. Porém, o verdadeiro significado da cruz, desta cruz, é o nascimento interno, o nascimento espiritual, o nascimento segundo. É a prática da transmutação sexual entre um casal. Um casal estável, um casamento estável, uma união estável. Então, nessa prática, o estudante ou os estudantes praticam a magia sexual, a transmutação sexual, cria os corpos, cria o corpo, os corpos solares na primeira montanha, com paciência, com perseverança e sem fornicação, se cria os corpos solares na primeira montanha. Cria os corpos de ouro na segunda montanha, também no sexo, na forja dos ciclópedes.
E isto então requer, esse trabalho requer perseverança e castidade, concentração na prática e castidade. Não derramar a energia sexual jamais. Então, nessa prática, na prática do nascimento, não se trabalha com a morte psicológica. Porque seria uma mistura das forças místicas com as forças revolucionárias, que é a morte. A morte é revolucionária. Então, na prática do nascimento espiritual, que é simbolizada por esta cruz, com as quatro pontas iguais, os estudantes, o casal, não vai trabalhar com a morte dos defeitos psicológicos. Vai trabalhar apenas no nascimento. Então, para isso, é a concentração, a imaginação e a vontade para subir a energia sexual, a transmutação, os vapores subirão pelos canais de Ida e Pingalá e despertará o fogo sagrado, que é o Kundalini, vai despertar então no Tribene e vai criar, primeiramente, regenerar o corpo vital, o corpo físico, vai, após criar o corpo astral, a energia subindo até a glabela e descendo ao coração. Já na criação do corpo astral, é necessário que a energia do fogo suba pela coluna, chegue à glabela e faça então a chave de sol, ou clave de sol, chegue ao coração e assim cria o corpo astral solar. Após, vai criar o corpo causal solar também na magia sexual, na transmutação sexual entre o mesmo casal. Então, esta será a primeira montanha. Já na segunda montanha, esses corpos de fogo serão pouco a pouco transformados em corpos de ouro, com o trabalho da magia sexual. Esses corpos serão transformados em corpos de ouro. Também o fogo subirá vértebra por vértebra, corpo por corpo, chegar até o corpo causal de ouro. E então, já na terceira montanha, vai criar então esses corpos, serão transformados em corpos de luz. Então, nesta prática, na prática do nascimento, se deve trabalhar unicamente com o nascimento, unicamente com o propósito de criar os corpos. Criar os corpos é o nascimento. Então, está simbolizado por esta cruz, pela cruz com as quatro pontas iguais. Já a cruz da morte é a cruz da crucificação, onde o Mestre Jesus, o Cristo, foi crucificado. Então, aí está o simbolismo da morte psicológica. O Cristo foi crucificado e o seu corpo físico aparentemente morreu. Porém, o simbolismo da crucificação simboliza
a morte psicológica. E que o fogo, então, renova a natureza incessantemente. Então, acima, na cruz, está uma plaquinha com as iniciais INRI, I-N-R-I, que significa Ignis Natura Renovator Integra. Ignis, o fogo. O fogo renova a natureza integralmente. Então, esta cruz simboliza a morte psicológica. Então, a cruz em si simboliza o sexo. É o cruzamento. Em todos os casos, a cruz simboliza o sexo. Então, na prática de morte psicológica, também pode ser feita no sexo. Deve ser feita no sexo. Porém, quando se pratica a morte psicológica, não se pratica o nascimento. Na mesma prática, quando o estudante está praticando para nascer, ele não vai praticar a morte psicológica. E quando o estudante está praticando a magia sexual para morrer, ele não vai praticar o nascimento, ele vai praticar a morte psicológica. E aqui então, nessa prática, requer concentração, imaginação e vontade, perseverança, a força, o ânimo para eliminar os defeitos psicológicos. Então, nesta prática, o estudante vai suplicar a sua Mãe Divina Kundalini que elimine tal defeito, que elimine o defeito que, depois de haver refletido muito sobre esse defeito, compreendido profundamente esses defeitos, leva à cruz, leva à morte em cruz. E a Mãe Divina vai eliminar o defeito, porque o estudante compreendeu os detalhes do defeito, compreendeu a estrutura do defeito, a composição, os detalhes que compõem esse defeito. E então vai trabalhar com a morte psicológica durante o ato sexual. Também sem fornicação, porque todos os defeitos foram criados com a fornicação. Então, para eliminar os defeitos, é preciso, é indispensável deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais, como explicamos aqui, nesta figura aqui. Então, o fogo, a energia deve subir vértebra por vértebra e ir criando os corpos solares, de ouro e de luz. Então, a prática da cruz é para morrer. Então, aí o simbolismo da morte do Mestre Jesus na cruz simboliza a morte psicológica. Não é a morte física. Tanto é que ele foi tirado da cruz e não morreu. Ele está vivo. Ele vive com aquele mesmo corpo. Ele tem aquele corpo, conserva, ele é um imortal. Então, a morte psicológica pode e deve ser feita também no ato sexual, durante o ato sexual, com muita concentração, imaginação e vontade, após ter refletido e compreendido o defeito psicológico. Então, após ter compreendido, se leva à prática
de morte na cruz. E assim o defeito vai ser eliminado, porque a força, a energia da Mãe Divina se aumenta muito durante a prática sexual sem fornicação. A potência da Mãe Divina, a força, a sua espada flamígera, tem o poder de desintegrar o defeito psicológico, o defeito compreendido. Não se deve levar à prática de morte em cruz um defeito que não esteja compreendido a fundo, porque os resultados não serão obtidos. Então, a cruz tem muitos significados. E temos a cruz do amor. A cruz do amor é a cruz do Gólgota e representa o sacrifício pela humanidade. Então, se diz, quando alguém está sofrendo, está passando por dificuldade, se diz que é a minha cruz. Porém, isso é uma simbologia já bem deformada, degenerada, e, na verdade, a cruz é carregar o ensinamento, levar o ensinamento aos demais da humanidade. É a cruz do amor. Então, o próprio Mestre Jesus carregou a sua cruz, onde ele seria crucificado e foi crucificado, ele carregou a sua cruz. É a cruz do Gólgota. Então, é a cruz do amor. Essa cruz, então, é mística. E não se deve, o iniciado não deve interromper o trabalho, não deve parar, não deve suspender esse trabalho de carregar a cruz, que é entregar o ensinamento. Então, simboliza aí que o Mestre Jesus caía com a cruz, quase não conseguia levantar, não conseguia carregar, porém ele não largou a cruz, nunca ele largou a cruz, nunca ele desistiu do trabalho. Então, nós não devemos desistir, não devemos dar trégua ao trabalho de sacrifício pela humanidade, não devemos dar trégua em nenhum aspecto do trabalho. Devemos perseverar, lutar com continuidade de propósitos, com perseverança, com paciência, com ânimo e esperança. Manter a fé, manter a força, a coragem, ter isso claro, compreender que realmente os 3 fatores para a revolução da consciência são a fórmula para chegar à autorrealização íntima do ser, para chegar ao despertar da consciência. Então, tudo o que se vai conseguindo com o trabalho, com os 3 fatores, que aqui está representado os 3 fatores: o nascimento, a morte e o sacrifício. Então, tudo que se consegue com o nascimento, essa força que se libera, que se nasce, essas chispas que sobem pela coluna vertebral e despertam fogo, deve ser para ajudar no próprio trabalho, no trabalho de sacrifício pela humanidade, de entregar o ensinamento, de compreender o ensinamento cada vez melhor, cada vez mais claro, para entregar o ensinamento cada vez mais claro aos demais. E aquilo que se consegue, a sabedoria que se consegue com a morte psicológica,
porque ao eliminar um defeito psicológico, libera uma partícula da essência, menor ou maior, dependendo da robustez desse defeito. Então, isso que se libera também nos dá a capacidade de compreender melhor, cada vez melhor, os nossos defeitos psicológicos, e essa compreensão devemos aplicar para entregar o ensinamento aos demais, para ensinar aos demais. Ter mais clareza, dar mais clareza aos estudantes, aos alunos, a dar mais clareza, um ensinamento mais claro, mais direto, mais simples. Então, tudo o que nós conseguimos com os 3 fatores, o nascimento, a morte, devemos entregar, imprimir essa força no sacrifício pela humanidade. Quanto melhor nós compreendamos, melhor nós vamos conseguir transmitir esse ensinamento aos demais. Então, tudo que se consegue está com o objetivo de entregar o ensinamento, de levar, publicar, compartilhar o ensinamento, este ensinamento revolucionário com os demais. Então, esta cruz é a cruz de Santo André. Em algumas igrejas católicas se vê essa cruz em um jardim lá, porém não se sabe lá, não sabe qual é o significado. Então, é o significado do sacrifício pela humanidade, que é carregar um iniciado carregando a sua cruz, levando o ensinamento aos demais. Então, a cruz tem esses 3 significados, e é para nós compreender o significado desses 3 tipos de cruz: a cruz do nascimento, a cruz da morte, que é a cruz simbolizada na crucificação do Mestre Jesus, e a cruz de Santo André, que é entregar o ensinamento aos demais. Assim, damos esta conferência por encerrada, e aí na tela está o nosso contato WhatsApp, e nos escrevam. Temos grupo no WhatsApp, e de vez em quando fizemos chamadas em grupo, onde se pode esclarecer as dúvidas sobre o trabalho da autorrealização íntima do ser, do despertar da consciência. Muito obrigado e até a próxima.